Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos iniciar a leitura do livro de Hélio Couto, de Marketing e Arquétipos, Símbolos, Poder e Persuasão. Vou só ler aqui uma pequena parte do índice, o que é para saber o que obteremos durante a leitura deste livro. Como tudo começou, a questão da percepção humana, pesquisas, arquétipos, emoções e neurotransmissores, como por exemplo dopamina, serotonina, endorfina, etc. Arquétipos e neurotransmissores, arquétipos negativos ou fracos, exemplos de utilização negativa e fraca, arquétipos positivos e fortes, arquétipos e civilizações, arquétipos gregos, arquétipos romanos, arquétipos como ferramentas de crescimento pessoal e empresarial, o que pode ser feito com arquétipos em marketing, alguns exemplos das possibilidades, filmes com uso de arquétipos, marketing político com arquétipos, aplicações, vendas, neuromotivação, prosperidade e, enfim, por aí fora. Introdução. O tema deste livro é o controle da mente, das emoções e do comportamento de qualquer número de pessoas, em qualquer área de atuação humana. Este é um livro sobre vendas no seu mais amplo sentido. Alguns conceitos e definições serão repetidos várias vezes como técnica pedagógica para memorização do leitor. Principalmente, abordaremos a parte emocional da questão e um pouco a mental. A emocional é a mais importante porque o consumidor toma as decisões de maneira emocional. Através dele é possível controlar todo o comportamento. Quanto ao mental, basta repetir alguma coisa N de vezes que o consumidor acaba acreditando que é verdade. Por exemplo, ouço coisas como preço mais baixo do que o custo de fábrica. Jung disse certa vez que tinha achado a chave que abriria todas as portas. Este livro trata disto. Abrir todas as portas para o entendimento do porquê o marketing funciona. Como o que será explicado aqui, não haverá porta fechada para o seu produto. Sempre existe uma chave e é só pesquisar que ela será encontrada. O mercado é a mente humana. O consumidor reage emocionalmente e existe uma chave para cada emoção e cada comportamento. A história, e principalmente a vida moderna, estão repletas de provas do que digo. Basta acessar tudo o que é divulgado e comprovar que as emoções humanas podem ser usadas para vender qualquer coisa. Explicarei os conceitos que regem as emoções humanas e darei inúmeros exemplos. Porém, cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa e cada empresa é uma empresa. É preciso uma análise de cada caso específico, mas existe solução para todos os casos. Isso é que é importante. Existe solução para tudo. Cada caso tem sua própria estratégia de solução. O marketing e a publicidade permeiam toda a vida moderna em todos os sentidos. Qualquer negócio que não esteja dando os rendimentos adequados tem um problema de marketing e publicidade. Algo está errado com a sua publicidade. Com a publicidade cientificamente dirigida, tudo é possível. Até hoje isso parecia um mistério muito grande. Por que tal programa de televisão não dá mais audiência? Como aumentar a audiência do programa? Porque o consumidor se comporta de determinada maneira. Como criar uma fidelidade à marca? Porque os meus relacionamentos não dão certo? Porque tal banco quebrou? Porque tal time de futebol tem problemas no final do campeonato? Porque tal funcionário se comporta assim? Porque tal candidato foi eleito e outro não? Porque tal candidato foi desconstruído com tanta facilidade? Porque a estratégia de uma guerra deu errado? Porque tal filme deu centenas de milhões de dólares de lucro? Tudo isto tem uma explicação científica e pode ser acessível a todos os interessados no controle da mente humana. A administração em si é uma coisa simples. A revista Harvard Business
Review América Latina traz, em sua edição de abril de 2004, um artigo intitulado Jogo Duro: 5 estratégias letais para trucidar a concorrência. A questão é como aplicar estes conceitos. Aí é que está o X do problema. Neste caso, temos duas variáveis. Primeiro, se é você que irá trucidar o concorrente, você deve estar preparado para isso. Pois se o concorrente estiver mais preparado que você, quem será trucidado será você. Segundo, como se defender de um concorrente que quer trucidá-lo? Tudo isto são questões de marketing e arquétipos. Usando-se o arquétipo correto, podemos transformar um macho normal em macho alfa e o mesmo vale para a fêmea dominante. Não é uma questão de ser possível ou não, e sim da vontade de fazê-lo. Tudo é possível quando se trata com arquétipos. É preciso deixar isso bem claro, pois assim que se dá uma solução para alguém, a autossabotagem aparece. No decorrer da nossa explicação, ficará claro que os arquétipos são as energias mais poderosas que existem e, quando ativados corretamente, nos dão um poder incomensurável. É melhor avisar que, como já foi dito, arquétipos não são brincadeira de criança. Portanto, é preciso muito cuidado na utilização deles. O uso correto levará a um estrondoso sucesso e o uso errado ao mais absoluto fracasso. Não existe meio termo neste assunto. É como manusear uma bomba atómica. É preciso saber o que se faz. Antes que pense que este é um produto difícil de vender, deixe-me explicar-lhe que o vendedor não está vendendo neurotransmissores. Eles são a explicação do porquê da venda, a explicação científica. Isso é um produto fácil de vender porque só de antidepressivos são vendidos 14 bilhões de dólares por ano. À medida que o leitor avançar pelo livro, solicito o crédito da dúvida. Caso o leitor refaça toda a pesquisa que fiz, ele chegará inevitavelmente à mesma conclusão. A pesquisa feita por outros e a minha própria pesquisa. Porque isto é ciência. Tudo o que está aqui é aplicado na humanidade há muito tempo. Coloquei absolutamente o necessário para que o leitor possa ter uma ideia do assunto e inicie sua pesquisa no assunto, caso tenha dúvidas do que é relatado aqui. Quanto aos que querem resultados práticos, este é um livro muito valioso. Todo este conhecimento foi digerido e colocado de uma forma fácil e simples para os empresários de todos os setores entenderem, desde o dono de uma borracharia até o presidente de multinacional. Este é um assunto extremamente importante porque trata do controle das emoções e do comportamento das pessoas. Entender como isto é possível é de extrema importância para todos que querem ter sucesso em qualquer área e assumir um mínimo de controle sobre as suas vidas, tanto do ponto de vista pessoal como empresarial. O que será descrito dará uma boa ideia das possibilidades de persuasão atuais. O que será lido será suficiente para entender-se que controlar o comportamento e a motivação humana é muito mais fácil do que se pensa. Estas ferramentas de marketing são poderosas para determinar que sentimentos deseja-se induzir nas pessoas, fazendo com que se comportem de maneira que se deseja. Qualquer pensamento, sentimento e comportamento pode ser induzido em qualquer número de pessoas. É apenas uma questão de tempo para que a persuasão funcione. Caro leitor, não se iluda pensando que o que aqui está explicado não existe ou não é tão fácil quanto descrevo. A realidade é muito mais complexa do que parece. Carl Jung sistematizou o que se sabia sobre os arquétipos até à época em que viveu. A maioria das pessoas deve pensar que este assunto só interessa a psicanalistas, ignorando como tudo isto pode ser aplicado nos mais diversos campos da atividade mental e emocional do ser humano. O que a maioria das pessoas não sabe é como os arquétipos podem ser usados para vender qualquer produto, desde filmes, músicas, etc., e que tudo é um produto. Na definição do Dr. John Ray Perry, psiquiatra, os arquétipos são imagens afetivas. Esta é uma excelente definição para fins práticos.
Na verdade, os arquétipos induzem emoções através dos neurotransmissores e daí temos os sentimentos conscientes, advindo daí sua possibilidade infinita de induzir e controlar um comportamento. Este é um livro para as pessoas que pretendem prosperar na era da globalização. Pelo que já foi explicado acima, o leitor pode esperar que o seu concorrente tentará atrocidá-lo. Às vezes, uma pessoa ou empresa pode estar tendo problemas pelo uso indevido de um arquétipo e nem perceber que isto está acontecendo. A empresa que usar o arquétipo correto pode vender a concorrência sem a menor chance para os concorrentes. Este livro mostra que essa ferramenta existe. Estamos falando sobre resultados cientificamente comprováveis, que não dependem apenas de opiniões pessoais. Notem, as marcas que valem bilhões de dólares e perceberão o quanto vale este conhecimento. Acrescente-se que existem empresas que eram pequenas até que determinado logotipo foi introduzido na empresa. O que está em jogo no mercado é o controlo do comportamento humano. Tudo depende do comportamento do consumidor. Na verdade, o produto em si não é o mais importante. A questão central é a percepção que o consumidor tem do seu produto, o que ele sente a respeito do produto. O valor disto é incalculável, pois as possibilidades são infinitas. As empresas que aplicam este conhecimento têm poder. A partir do que está explicado aqui, qualquer pessoa que entenda poderá ter sucesso em qualquer área que pretenda atuar. Seus ganhos poderão ser multiplicados muitas vezes, dependendo apenas da vontade e determinação na aplicação dos conceitos aqui definidos. É aí que os problemas começam a aparecer, porque a questão principal é a autossabotagem que as pessoas praticam. Quando digo pessoas, estou dizendo pessoas, empresas, países, clubes de futebol, artistas, empresários, instituições de todo o tipo, etc. Este livro não pretende ser um tratado enciclopédico sobre o assunto, pois o tempo é muito importante e quanto antes o leitor tiver acesso a isso, melhor. Existem milhares de livros sobre o assunto, mas é preciso explicar esse assunto de uma maneira simples e direta para facilitar o seu entendimento. Este assunto é muito complexo e as pessoas querem saber da aplicação prática. Vejam as obras completas de Jung para uma iniciação no assunto. O que importa para as pessoas que querem resultados, principalmente empresários, é entender o conceito, pois sua aplicação é infinita. Cada pessoa é uma pessoa, cada empresa é uma empresa e cada país é um país. Os arquétipos são universais, mas a aplicação deles é individual. É preciso entender que isso existe para que se possa procurar a solução. Durante muitos anos de pesquisa sobre este assunto, pude coletar e pesquisar um número enorme de possibilidades de usos dos arquétipos, propiciando aos meus alunos inúmeras oportunidades de crescimento com este conhecimento. Acredito que é do mais alto interesse, tanto a nível pessoal e empresarial, que todos se conscientizem do infinito potencial dos arquétipos. Quantos empregos seriam criados se os arquétipos fossem utilizados corretamente pelos empresários? Quanto o Brasil poderia crescer se utilizasse o arquétipo correto? Quantos problemas sociais seriam resolvidos com a utilização correta dos arquétipos? Existe solução para todos os problemas e existe o conhecimento para isso. O que falta é apenas pôr em prática o conhecimento já adquirido. E esse conhecimento tem um nome: neuromarketing ou marquétipos. Capítulo 1. Como tudo começou. Há mais ou menos 100 anos atrás, quando Freud e Jung iniciavam o que se tornou a psicanálise, já se sabia da importância dos arquétipos, da mitologia e da simbologia para as sociedades humanas de qualquer época. A arqueologia já demonstrou subjamente como os humanos sempre usaram símbolos, arquétipos, para induzirem determinados sentimentos e comportamentos em qualquer grupo social. Vejam o
excepcional trabalho de Joseph Campbell, As Máscaras de Deus, que não deixa nenhuma dúvida sobre isto. Foram precisos mais ou menos 100 anos para que os cientistas começassem a verificar que a química cerebral pode ter relação com os conceitos usados por Freud. Veja a revista científica American Brazil, número 25 de junho de 2004, com o artigo Freud está de volta, sobre neurobiologia, por Mark Solms. Também a revista Physioanalysis. Devo ressaltar o que Freud dizia: as deficiências de nossa descrição provavelmente desapareceriam se já pudéssemos substituir os termos psicológicos por termos fisiológicos e químicos. Notem a relação entre o circuito de recompensa controlado pela dopamina e a libido descrita por Freud. Isso ainda é um começo, mas já se começou a integrar as descobertas sobre química cerebral e psicanálise freudiana. Isso não impediu que o livro de Freud, A Interpretação dos Sonhos, fosse utilizado como ferramenta de vendas pelos empresários. Com Jung acontecerá o mesmo, mas daqui a alguns séculos. Este livro mostra como os conceitos de Jung e outros se relacionam com vendas, marketing e química cerebral. Qual é a ciência que está por trás dos arquétipos? Qual a ciência que está por trás da publicidade? Porque uma publicidade funciona e outra não. Tudo tem uma resposta científica. Enquanto a ciência pesquisa, os empresários vendem. Não é possível esperar um século para se entender como os arquétipos funcionam em marketing. É evidente que há muitos milhares de anos, os xamãs já haviam percebido e contatado aquela parte da realidade em que vivem os arquétipos. Para entender isto é necessário manter a mente aberta e mudar de paradigma. Como é um assunto fora do normal da realidade concreta da vida, ficou até agora restrito apenas aos interessados, ignorando o público quase que completamente este assunto. O trabalho do psiquiatra Stanislav Grof propiciou importantes subsídios para um melhor entendimento dos arquétipos. Para entender a física envolvida neste assunto, recomendo a leitura do livro A Janela Visionária do Dr. Amit Goswami, como também a bibliografia sobre física quântica. Sem entender o que os físicos já demonstraram a respeito da realidade, é impossível entender o que está explicado neste livro. As pessoas aceitam com a maior naturalidade todas as aplicações práticas em eletrónica de consumo de massa, como computadores, comunicações, celulares, lasers, ressonância magnética funcional, etc. Mas teimam em ignorar as implicações destas descobertas em outros ramos do conhecimento humano. Atrás das equações de funções de ondas de Erwin Schrödinger existe muito mais do que se imagina. Vejam a correlação não local entre objetos quânticos, comprovada experimentalmente por Alan Aspect e seus colaboradores, para ter uma ideia da complexidade da realidade. Para entender os arquétipos não é necessário ser físico, como os gregos não eram, no sentido moderno da palavra, mas, para os céticos, é interessante repensar sua visão de mundo. Definir os arquétipos é muito difícil porque é um assunto extremamente abstrato. Porém, da mesma maneira que a maioria das pessoas não entende os físicos, mas acreditam no que dizem, já que podem sentir os efeitos de uma bomba atómica. Devemos acreditar na existência dos arquétipos, analisando os seus efeitos sobre os sentimentos e comportamentos humanos. Em ciência, às vezes, não é possível analisar o fato em si, mas determinar as suas propriedades através de seus efeitos. Isto é, fazer tão boa ciência como quando se observa o fenómeno no microscópio ou num acelerador nuclear. A pesquisa que faço é baseada no método científico. Sei que este é um tema muito polémico que até hoje não encontrou concordância na ciência oficial, o que não impediu que este conhecimento venha sendo utilizado há milhares de anos para influenciar o consumidor. Logo que os primeiros trabalhos de Freud, Jung, Skinner, Rank, Reich e outros começaram a ser publicados,
este assunto despertou o interesse das pessoas, para as quais conhecer e determinar o comportamento humano são fundamentais. Este é um conhecimento valiosíssimo, cuja obtenção vale qualquer esforço. Todos concordamos que poder prever o comportamento de um grupo social é de extremo valor para várias áreas de atuação humana. É evidente que não demoraria para alguém perceber que o conhecimento sobre o inconsciente pessoal e coletivo poderia ser utilizado de muitas maneiras, além da cura das doenças mentais. Inúmeras possibilidades de vendas existem quando se pode atingir um público-alvo no mais recôndito da sua personalidade. Quem pode resistir quando se aperta o botão certo? Pavlov mostrou como é fácil condicionar um comportamento. Maslow nos deixou a sua escala de necessidades. Reich, a sua análise do caráter. Skinner legou o behaviorismo. Freud, as fases do desenvolvimento, o inconsciente individual, a análise dos sonhos, entre outras descobertas. Jung, o potencial infinito dos arquétipos, o inconsciente coletivo e a sua obra monumental. À medida que o século XX avançava, pesquisas e mais pesquisas eram realizadas por psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, neurologistas e outros cientistas com o fim de determinar a utilização prática das descobertas da psiquiatria e da psicanálise. Inúmeros estudos foram feitos sobre o tema. Já faz quase 100 anos que isso vem ocorrendo. Até onde chegamos? Para entender até onde se pode moldar o consentimento humano ou o condicionamento, é indispensável analisar detidamente a obra de algumas pessoas tais como John B. Watson, B. F. Skinner, Pavlov, Otto Rank, Reich, Ernest Ditcher, Clyde Miller, Louis Cheskin, Dale Huntington, Gardner Murphy, Arthur Godfrey, Burley Gardner, A.G. Eysenck, Albert Bandura, entre inúmeros. Qual o limite de ganho que isso pode propiciar? Em termos de negócios, este é um assunto mais importante que existe. Em última instância, tudo é venda, tudo é produto e depende do comportamento do consumidor. Tudo pode ser vendido e qualquer coisa é um produto. Pode-se moldar o comportamento, os sentimentos, os pensamentos, o consentimento, as crenças, as preferências, enfim, qualquer coisa que diga respeito a como pensam e sentem os seres humanos. Não existem limites para essas tecnologias. O comportamento das pessoas em ignorar como funciona a mente humana só facilita a venda. É uma opção do consumidor agir assim. Enquanto um assunto é considerado como obscuro, é fácil mantê-lo oculto dos demais. Por exemplo, toda a indústria cinematográfica fatura bilhões de dólares com o uso de arquétipos no cinema. Isto aconteceu desde o início do cinema, sem nenhuma possibilidade de fracasso, diga-se de passagem, pois quando se usa algo que está no inconsciente coletivo como indutor, a resposta é certa. Pode-se induzir no público exatamente a reação emocional que se deseja, nem mais nem menos, para que renda tantos milhões de dólares. E isto sem custo nenhum de pesquisa, que já foi feita, pois os arquétipos já existem e basta utilizá-los corretamente. Volto a insistir no corretamente, porque os arquétipos são muito poderosos. Em qualquer área de comunicação, entretenimento, relações públicas, vendas, publicidade, treinamento de pessoal e seleção, motivação, criação de crenças, persuasão, análise de perfis psicológicos e outras, isto é usado intensivamente. É como uma receita de bolo. Basta repeti-la e teremos bolo de novo. Mais fácil que tirar doce de criança. Por isso foram gastas fortunas para descobrir como os arquétipos funcionam e como induzem as emoções humanas. É óbvio que este é o tipo de conhecimento que faz diferença. Antes de começarmos a tratar da percepção subliminar, seria interessante que o nosso leitor pesquisasse o endereço abaixo, onde está descrito um texto que representa o estado da arte
da avaliação subliminar de informações contidas no cérebro humano. Se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre a existência da percepção subliminar ou inconsciente, deve estudar atentamente o novo teste Brain Fingerprinting. Veja também a matéria publicada no jornal The New York Times de 28 de outubro de 2000 de Emily Haken sobre pesquisas sobre imagem por ressonância magnética funcional sobre como o cérebro reage a questões de filosofia, música, literatura, imagens publicitárias, amor romântico, etc. Outro estudo interessante sobre a reação que as mulheres bonitas ativam nos circuitos de recompensa cerebrais, equivalente à cocaína, foi feito por Dan Ariely, publicado na revista Neuron, feito no Massachusetts Institute of the Technology. A percepção pode ser consciente ou inconsciente. Quando é inconsciente, costuma-se dizer que o estímulo é subliminar. O estímulo é inconsciente quando está abaixo do limiar da percepção, como imagens embutidas em outras, sons abaixo da amplitude do som ambiente, odores imperceptíveis, sons sussurrados, toques sutis, expressão corporal arquetípica, textos escritos com pigmentos, uso de arquétipos e assim por diante. A existência de uma percepção subliminar sempre foi um tema polémico que a maioria das pessoas prefere ignorar a existência. Porque a percepção subliminar é importante? Justamente porque o comportamento inconsciente rege uma enorme parte do nosso comportamento, a maior parte sem que saibamos que isto está acontecendo. O uso das técnicas subliminares é uma valiosa ferramenta de crescimento e aperfeiçoamento para o ser humano. É uma forma extremamente eficiente de colocar uma programação em nosso subconsciente para agirmos automática e espontaneamente em determinada situação do nosso interesse. Podemos nos programar para qualquer comportamento, atitude, produtividade, reação, pensamento, sentimento, conhecimento, expansão do nosso potencial, aquisição de novos conhecimentos, etc. É a maneira mais eficiente que existe de aprendizagem. Aliás, tudo o que aprendemos é aprendido pelo subconsciente, tal como falar, andar, etc. E isso quando temos 1 ano de idade, e isso quando o nosso cérebro nem está todo formado ainda, segundo a ciência. Imagine, como adulto, o que você pode fazer. Vejamos primeiro algumas pesquisas sobre percepção subliminar. Pesquisas. Quando as emoções são ativadas por estímulos inconscientes, as pessoas não sabem explicar porque tomaram uma determinada atitude. A visão de um arquétipo provoca imediatamente uma resposta emocional, sendo que se esse estímulo é subliminar, nós não saberemos porque estamos nos sentindo de determinada forma. Esta é uma forma extremamente poderosa de influenciar uma pessoa. Ficou claro também que os estímulos por imagens provocam processamento inconsciente. Joseph Ledoux, no livro O Cérebro Emocional, mostra que a sensação de medo deriva primeiramente da percepção de uma situação de perigo, sendo isto percebido inconscientemente, o que na prática significa que estaremos reagindo antes de termos consciência do que está acontecendo. Quando uma pessoa pensa que está agindo de uma determinada maneira em razão de uma determinada causa, nem sempre é verdade e isto acontece e isto não é consciente. Isto é, a pessoa pensa que sabe porque está agindo daquela forma. A razão, muitas vezes, é inconsciente e a pessoa não sabe disto. Quando perguntada do porquê de tal comportamento, arrumará qualquer desculpa, o que é uma racionalização. Não temos percepção consciente de uma grande parte da nossa atividade mental. Armazenamos estímulos sem percepção consciente
que depois terão muita influência sobre o nosso pensamento e comportamento. E ainda temos de considerar que o processamento inconsciente é através de imagens, portanto, não verbal. Um estudo muito interessante mostrou que as pessoas, quando têm de fazer escolhas, decidem por algo que já tenham visto anteriormente, mesmo que tenha sido subliminarmente ou inconscientemente. Isto significa que as pessoas escolhem o já conhecido, mesmo sem saber porquê. Pessoas expostas subliminarmente a imagens projetadas muito rapidamente, além da capacidade da percepção consciente, e depois expostas a imagens conscientemente percebidas, preferiram os itens que já haviam visto subliminarmente, percepção inconsciente, a itens que não haviam visto anteriormente. Isto significa que a pessoa dá preferência ao que já conhece, o que confirma a lei da repetição. Pode-se comprovar isso em toda a campanha política. Pode-se programar as preferências de pessoas com a simples exposição subliminar de sons, mensagens, símbolos, arquétipos, etc. Este estudo deixou claro que temos reações afetivas a estímulos subliminares. Um dos estudos mostrou que quando as pessoas são expostas a palavras obscenas, elas levam mais tempo para reconhecê-las do que quando são palavras não obscenas. A pessoa reprime o que está percebendo inconscientemente e mantém-no inconsciente. Outro estudo realizado teve como resultado o fato das pessoas preferirem um determinado estímulo em razão de terem sido expostas subliminarmente a uma foto de um rosto sorridente ou carrancudo por 5 milésimos de segundo anteriormente. O estímulo recebeu um significado emocional em função da exposição subliminar. Podemos imaginar as tremendas implicações do uso desta descoberta. Veja a pesquisa de Robert Zajonc em O Cérebro Emocional. É possível condicionar a resposta emocional através de estímulos subliminares. Pessoas expostas subliminarmente a letras associadas com choques elétricos e a letras não associadas tiveram um condicionamento emocional com relação ao estímulo inconsciente. Veja a pesquisa de Richard Lazarus em O Cérebro Emocional. Outro estudo sobre exposição subliminar a fotografias demonstrou a preferência por quem já era conhecido de maneira subliminar, sem ter sido visto conscientemente anteriormente. Pessoas foram expostas subliminarmente a fotografias de rostos. Depois de várias fotos de rostos foram mostradas a elas, que fizeram avaliações mais positivas das fotos que haviam visto subliminarmente. Outra experiência muito interessante foi mostrarem subliminarmente a foto de uma pessoa que poderia ser A ou B para o sujeito da experiência. A pessoa em teste viu apenas uma foto. Reuniram-se as 3 pessoas, A, B e o sujeito do teste. Leu-se um poema e perguntaram ao sujeito do teste qual era o sexo do autor do poema. A e B, conforme combinado, discordaram entre si e prestem atenção no resultado. O sujeito do teste ficou com a opinião de quem ele havia visto uma foto subliminar anteriormente. Vários testes diferentes com pessoas diferentes confirmaram estes resultados. Veja a pesquisa de Robert Bernstein em O Cérebro Emocional. Pode-se criar uma neuroassociação entre uma imagem vista conscientemente e um som ouvido subliminarmente, por exemplo, de animais sendo mortos. Este arquétipo vai fazer com que as pessoas passem a evitar, detestar, etc., o que estava na imagem associada. Ver a reação a imagens associativas na matéria publicada na revista científica American Brazil, número 23 de abril de 2004, página 58, sobre o circuito de recompensa do cérebro. Sobre a relação entre sonhos e estímulos subliminares.
pessoas foram expostas subliminarmente a uma paisagem. Pediu-se então que desenhassem com o máximo de detalhes a imagem. Em seguida, as pessoas receberam sugestões para irem para casa e sonharem durante o sono daquela noite. No dia seguinte, relataram o sonho e constatou-se que os detalhes que faltaram nos desenhos estavam no sonho. Lembraram-se no sonho de detalhes vistos subliminarmente. Veja o estudo de Otto Potzel em O Cérebro Emocional. Medindo-se as ondas cerebrais de uma pessoa, pode-se notar que a resposta mais forte foi para os estímulos subliminares. O psicanalista Howard Chevrin realizou a seguinte experiência sobre os conflitos inconscientes. Uma pessoa vai à terapia com uma fobia. Após a análise do problema, são determinadas palavras relacionadas com a causa inconsciente e outras com os sintomas conscientes. Medindo-se as ondas cerebrais do paciente, enquanto é exposto às palavras, constatou-se que as ondas cerebrais foram mais fortes para as palavras sobre a causa inconsciente quando a exposição foi subliminar. Veja o estudo em O Cérebro Emocional. Um estudo impressionante mostrou como a linguagem afeta o comportamento das pessoas, mesmo quando o estímulo foi subliminar. O psicólogo social John Bard realizou uma experiência impressionante sobre o poder das palavras ou imagens ativarem estereótipos de comportamento, mesmo quando a menção é totalmente indireta. Numa experiência na qual as pessoas pensavam tratar-se de um teste de linguagem, solicitou-se que algumas pessoas escrevessem sobre velhice, outras sobre assertividade e outras sobre educação. Não existiam afirmações específicas no texto do teste. Quando as pessoas que escreveram sobre velhice saíram da sala e caminharam por um corredor, elas caminharam mais devagar do que quem não havia escrito sobre velhice. As pessoas que escreveram sobre assertividade e educação foram instruídas a falar com um instrutor que já estava falando com alguém. Quem escreveu sobre assertividade interrompeu primeiro a conversa de que quem escreveu sobre educação. O comportamento das pessoas foi influenciado pelo fato de terem pensado em determinadas palavras e ativarem determinados estereótipos. Em testes com estímulos subliminares, os efeitos foram similares, significando a ativação automática de emoções, atitudes e objetivos sem questionamento consciente por parte da pessoa. Veja em O Cérebro Emocional. Pessoas tiveram uma forte resposta emocional ao serem submetidas a imagens subliminares de animais. Estudos sobre percepção inconsciente são descritos em Galen's Prophecy de Kagan, citado no livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman. No estudo são mostradas fotos de cobras numa velocidade além da capacidade consciente de percepção, com os sujeitos do teste soando sem saberem o porquê. Formas geométricas foram apresentadas de maneira subliminar e depois as pessoas tiveram de escolher entre várias formas. Novamente, as pessoas escolheram o que já tinham visto de maneira subliminar. Conforme relatado no livro Mentiras Essenciais, Verdades Simples, de Daniel Goleman, em 1980, psicólogos publicaram na revista Science um estudo mostrando que as pessoas expostas a figuras geométricas estranhas de forma subliminar, quando depois tiverem de escolher entre várias formas geométricas, escolheram as que já haviam visto de forma subliminar, mostrando que o que é familiar é preferido, mesmo que seja inconscientemente. Testes de associação de palavras mostraram que as pessoas escolheram palavras associadas à palavra vista de maneira subliminar. Howard Chevrin, da Universidade de Michigan, fez testes de livre associação no qual as pessoas recebiam estímulos visuais subliminares e depois falavam palavras associadas, embora conscientemente não soubessem o que tinham visto.
Pessoas que viram uma imagem de abelha, subliminarmente, associaram com inseto, picada e mel. Chevrin afirma que, num dado momento, estamos conscientes de apenas um pequeno percentual do total de estímulo recebido e que a seleção deste material é inconsciente. Outro teste realizado foi a projeção da palavra medo por 1/1000 de segundo com elétrodos ligados à cabeça do paciente, constatando-se uma atividade mensurável ao flash subliminar de medo. Veja em Mentiras Essenciais, Verdades Simples, de Daniel Goleman. Uma técnica muito eficiente é disfarçar a mensagem no meio de outra, para a qual o consciente é chamado a prestar atenção. Por exemplo, escrever palavras de maneira subliminar em cima de objetos. Inverter as imagens, deixando a que se quer transmitir em segundo plano. As palavras podem ser escritas com pigmentos bem disfarçados ou diluídas, de maneira que o consciente não consegue captar a informação, mas o inconsciente sim. Com isto, pode-se induzir qualquer tipo de resposta emocional, principalmente no caso das palavras referirem-se a arquétipos. É muito importante prestar atenção na decoração de fundo e também na lateral, principalmente em cartazes colocados ao lado e não à frente. António Damasio, neurologista, no excelente livro O Mistério da Consciência, deixa claro que frequentemente não temos consciência do indutor de uma emoção. Um impressionante experimento foi feito com um jovem com uma lesão extensa que impedia a lembrança de fatos novos. A experiência constou de fazer com que o jovem interagisse com 3 pessoas diferentes que forneciam a ele tarefas, agradáveis, neutras e desagradáveis. Após as tarefas, ele não se lembrava de mais nada. Quando, posteriormente, foi exposto à fotografia das 3 pessoas e perguntando quem ele achava que era amigo dele, preferiu em 80% a pessoa do teste agradável e quase nunca escolheu a do teste desagradável. Isto provou que as emoções foram induzidas de forma inconsciente no jovem. Quanto à questão das influências inconscientes e a resposta inconsciente que os pacientes dão, ver o capítulo 10 de O Mistério da Consciência de Damasio. Acredito que estes exemplos sejam suficientes para mostrar que é possível a percepção subliminar. Existem centenas de estudos sobre o tema para quem quer pesquisar mais. O importante no nosso caso é que as pessoas entendam que existe percepção subliminar e inconsciente pessoal e coletivo.